Hélio, quando a gente fala de Mises, a gente lembra imediatamente de liberalismo. Sim. Só que nós sabemos que esse é um conceito um tanto quanto difuso na cabeça da maior parte das pessoas. Então, só para que nós partamos da mesma página, hoje, quando a gente falar de liberalismo, quais são os contornos que definem para nós o assunto a respeito do qual nós estamos falando? O liberalismo, ele é uma filosofia que diz respeito à vida em sociedade. Então, não é uma teoria de valores morais, nem de como você deve viver a sua vida pessoal. E nesse aspecto, né, ou seja, a gente está falando de filosofia política, quando a gente fala de liberalismo, fala de economia, ele diz o seguinte: você tem que sempre respeitar o projeto de vida de terceiros. Você não deve coagir terceiros. Até porque a coação a terceiros significa que você não está nem respeitando o livre-arbítrio da pessoa, você está impondo isso a terceiros. Então, é uma defesa consistente de vida, liberdade e propriedade. É a outra forma de você falar que você respeita o projeto de vida de terceiros. Porque se você pensar bem, vida, se você perde a sua vida, você perde seu futuro. Se você perde a sua liberdade, você perde o seu presente. Ou seja, se alguém te faz cárcere privado, você tem um alistamento militar obrigatório, você perde o seu presente, a sua liberdade. E se você perde um pedaço da sua propriedade, você está perdendo aquela porção da sua vida que, por meio dos seus talentos e esforços, te permitiu que você tivesse aquela propriedade. Então, você está atacando pedaços fundamentais da dignidade humana. Por isso, a defesa do liberalismo. Não tem nada mais eficiente do que as pessoas buscando os seus ideais de autorrealização num ambiente de liberdade. E é isso que a gente tem que respeitar em sociedade. Então, isso que a gente fala com o liberalismo. Você fazer o seu projeto de vida sem que ninguém te coaja a fazer diferente. Claro, se você está agredindo alguém, é diferente. Aí você está infringindo o direito de terceiros ao agredir o projeto de vida deles. Quando a gente pensa assim em liberalismo, né, o que eu sinto, e aí você me corrija se eu estiver errado, é que às vezes tem um quê um pouco tecnicista, no sentido, tipo assim, eu estou olhando para os liberais brasileiros, por exemplo, né? Eles ficam muitas vezes no liberal errado, tá? Não, é porque assim, o que eu percebo é que às vezes fica um discurso muito econômico, vamos dizer assim. Então, tipo assim, não existe almoço grátis. Porque o SUS, ele não é de graça, esse dinheiro vem de algum lugar. E ficam tentando explicar, às vezes, para a população. Às vezes tentam, claro, de um jeito palatável e tal, mas eu entendo que, tipo assim, cara, a maioria dessa galera aí, tipo, os caras não sabem fazer, sabe, não sabe direito o que é inflação, entendeu? Então, você não acha que às vezes é um discurso um pouco mais difícil do que às vezes aquele discurso da esquerda que é muito mais emocional? Tanto que, por exemplo, você pega o conservadorismo que cresceu, né, de uns anos para cá, dos últimos 10 anos. Eu sinto que é um discurso também que puxa muito para essa questão dos valores, que às vezes o liberalismo fica mais naquele campo mais econômico, vamos dizer assim, mais técnico. Erroneous on both counts. Totalmente, você está falando totalmente besteira. Quando você parar de falar besteira, eu comento. Perfeito. Então, é porque assim, a impressão que dá é que, tipo assim, você pega o conservadorismo ali, você vê uma ascensão, por exemplo, do Bolsonaro. Como é que ele chegou à presidência? Falando de família, falando de fé, de religião, de Deus, de, tem que se armar mesmo, e é isso, entendeu? Tá, vamos lá. Para começar, o liberalismo não é tecnicista nem fala economês. Quem faz isso são neoliberais. É aquela geração passada, são esses economistas que você vê escrevendo no Valor, os caras de cátedra. Esses são, sim, vamos dizer, tem um discurso economês. Sim. Eu reconheço. Então, neoliberal nem é liberal. Ou ele é um fragmento O só? neoliberal é uma longa discussão. Eu acho que se a gente entrar aqui não acaba hoje, mas eu acho que existem sim. Virou xingamento da esquerda, isso aí, né? Mas não existe. Tá? Na doutrina existe, está muito claro. E é algo que está vou simplificar muito, entre o liberalismo e a social-democracia. Tá? Então, aquele espaço que tem ali no meio, sem querer me alongar muito, senão a gente não acaba hoje, são os neoliberais. E eles são realmente, pensam muito em eficiência, falam economês. O liberal, não. Quem é um liberal, vamos dizer, mais representativo historicamente? O Adam Smith, eu diria. O cara é moralista. O melhor livro dele é a Teoria dos Sentimentos Morais. Né? O liberal, como eu estou falando aqui, ele é o que defende
moral, ou seja, vida, liberdade e propriedade, e dizer o seguinte: se você agride terceiros, a pessoa ou a propriedade deles, você está violando um dos princípios morais básicos. Então não tem nada mais moral do que o liberalismo. Né? Eu diria que nem o conservadorismo, porque umas vertentes de conservadorismo vão dizer não, eu quero dizer assim o que ele tem que acreditar, eu quero dizer o que ele bota no corpo dele, eu quero dizer, eu quero coagir, porque isso é importante para a sociedade, para a ordem da sociedade. E o liberal vai dizer isso é absolutamente amoral ou imoral. Mas você acha que essa comunicação tem sido eficiente? Não, claro que não. Acho que os liberais têm muito a melhorar na comunicação, né? Sem dúvida. A gente está vendo o Milei na Argentina que faz isso muito bem. A gente já vai entrar nesse assunto também. Tá bom. Mas ele seria um exemplo de que comunica bem. Sem dúvida, os neoliberais eu acho que são muito ruins na linha do que você estava falando, muito ruins. Os liberais assim que gravitam em torno do movimento liberal brasileiro não tem esse problema. Eles falam de moral o tempo inteiro, que nem eu estou falando aqui. Eu defendo valores morais, mas são valores morais de vida em sociedade. Os meus valores morais pessoais eu não fico propagandeando. E podem ser totalmente conservadores, e na verdade são. Mas eu não acho que o fato... agora sim. Cafezinho. Eu não acho que o fato de eu acreditar em X me permite que eu faça que o outro tenha que acreditar em X. Obrigue. São duas coisas completamente diferentes. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa que eu acredito nos valores pessoais, mas aí sou eu. E aí o que eu defendo, o que eu acho que a sociedade deveria ter como regras, isso é outra coisa completamente diferente, mas completamente moral. Completamente moral. Eu acho que diferente das outras doutrinas. Sim. E principalmente da esquerda. Agora, para concluir a sua pergunta, é muito mais fácil você defender algo que é baseado em ressentimento, em inveja, em revanche, em dar coisa de graça tomando de outros. É claro que é mais fácil. Né? Óbvio que é muito mais fácil, porque o ser humano quer o menor trabalho possível, etc. Então, e isso apela muito mais ao coração. Então, você vender uma doutrina em bases morais, como o liberalismo faz, ou o conservadorismo também, é muito mais complicado, porque você tem que falar, cara, isso não é justo. Um é mais racional, o outro é mais emocional, né? Então, no final das contas... Eu não sei se é mais... Eu não sei se é mais racional e emocional. Eu diria o seguinte, eu acho que a mim é muito emocional, eu não sei se eu sou terceiro, você dizer que você deveria poder obrigar o outro a fazer alguma coisa que você queira. Isso, para mim, é absolutamente emocional. Eu sou contra isso. E me traz todas as piores emoções você falar uma coisa dessa. Mas, não obstante, a sociedade é baseada mais ou menos nisso. A sociedade brasileira, em alguma medida, é baseada assim. Quanto mais intervencionistas, mais é assim. Mais o governo intervém, então ele tem que tirar das pessoas os impostos, ele tem que obrigar as pessoas a fazer daquela forma, a empresa não pode ter, aqui tem que ter não sei quantos banheiros, aquilo não sei o que lá. Tudo é regulado ou obrigado. Eu brinco que no Congresso Nacional, num país típico como o Brasil, tem dois modelos de legislação típica. Um para proibir e o outro para obrigar. Ou proíbe. O que a gente vai proibir hoje? O que a gente vai obrigar hoje? Positivo, né? E a liberdade é o que está exprimido no meio dos dois. Aqui está a obrigação, aqui está a proibição, e aqui no meio está a liberdade. Pô, todo dia os caras passam mais uma obrigação, mais uma proibição. Por isso que os liberais dizem, cara, revoga. Tem que fazer revogaço. Você tem que tirar todas essas prévias proibições e obrigações, a não ser, claro, para a defesa do que a gente está falando aqui.